Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Jossandra Barbosa e você está no Sinapses. Seja bem-vindo e esta aula nós vamos falar sobre o trabalho do psicopedagogo na prática. O que é esse trabalho? Como ele realiza esse trabalho? Vamos falar um pouquinho do dia a dia do psicopedagogo e vamos finalizar falando da importância de ser psicopedagogo. Que bom aluno de psicopedagogia a gente te vê aqui hoje nessa aula. A gente fica muito feliz e principalmente saber que do outro lado tem um aluno entusiasmado para assistir esta aula. Vamos lá? Na prática, o trabalho do psicopedagogo, eu vou elencar de duas formas. Se você já assistiu outra aula nossa, nós falamos dos ambientes de trabalho, nós falamos das possibilidades em que o psicopedagogo, na prática, pode trabalhar. E não são só aquelas que eu citei no vídeo, existem outras possibilidades e você pode descobrir uma nova possibilidade de atuar no mercado econômico utilizando a psicopedagogia. Entretanto, não importa o ambiente de trabalho, na prática, o seu trabalho basicamente é formado por 3 elementos. Vamos lá? O primeiro elemento é o elemento de diagnóstico. O segundo elemento é o elemento de intervenção. E o terceiro elemento, que tem junto esses 2 elementos, é o trabalho de prevenção. Então, não importa qual o teu ambiente de trabalho, seja num consultório, seja numa escola, seja numa empresa, seja numa ONG, seja na sua casa, seja na casa do cliente, na prática, você precisa realizar um processo de diagnóstico. Então, o psicopedagogo é aquele profissional que vai se apoderar de conhecimento sobre a aprendizagem humana. Ele vai entender um pouco sobre psicomotricidade, que vai elencar aí coordenação motora, lateralidade. Ele vai conhecer sobre psicanálise, sobre emoções. Ele vai conhecer sobre neurociência, o funcionamento do cérebro. Ele vai discutir as relações humanas, as relações sociais, as relações econômicas. Tudo isso para quê? Para que ele possa escutar queixas das pessoas que chegam para esse atendimento, se é uma criança, se é uma família, se é um adulto, se é um idoso, se é um grupo de pessoas, se é o dono de uma empresa, a coordenação de uma escola, todos esses elementos, eles vão trazer uma queixa. Então, o psicopedagogo, na prática, vai escutar o que nós chamamos de fazer escuta psicopedagógica. Ele vai observar os elementos desta queixa. Quais são os elementos que são verdadeiros? Quais são os elementos que são falsos? Eu observo, escuto e analiso. A partir da minha análise, eu vou compreender, eu vou executar com instrumentos que nós chamamos de instrumentos clínicos. Eu vou realizar testagem. Então, eu vou aplicar formulários, eu vou aplicar questionários, eu vou aplicar alguma prova, eu vou aplicar um jogo, eu vou aplicar um brinquedo, eu vou aplicar uma conversa, eu vou aplicar um desenho, eu vou aplicar uma leitura. Tudo isso são instrumentos utilizados para avaliar a queixa, que nós chamamos de diagnóstico psicopedagógico. Eu escuto esta queixa, aplico instrumentos, faço reflexões sobre esses instrumentos, como o sujeito ou os sujeitos onde eu aplico esses instrumentos reagem a esses instrumentos, e aí eu vou descobrir a causa da queixa. Se a queixa era dificuldade, transtorno, problemas, sofrimento, qual é a causa dessa queixa?
A partir das minhas conclusões, que na psicopedagogia nós chamamos elas de hipóteses diagnósticas, eu chego às minhas hipóteses. Se eu tenho uma empresa, essa empresa tem uma baixa de produtividade, então eu escuto as queixas, eu interpreto, eu aplico um questionário, eu levanto o desenvolvimento de habilidade desses funcionários e eu vou compreender. É um problema de dificuldade de aprendizagem? Então, quais são as características e quais são os resultados desse processo de observação? A partir das minhas conclusões, das minhas hipóteses que eu levantei lá atrás, eu vou programar, projetar, planejar o meu processo de intervenção. Então, eu vou aí buscar, delinear, calcular como tirar esta pessoa ou estas pessoas do processo de sofrimento ou de problemas ou de obstáculos em que elas se encontram e levar essas pessoas a um caminho de sucesso. Então, na prática, o nosso trabalho é compreender e ajudar pessoas, indivíduos ou grupos de indivíduos que vão, a partir de todo esse processo psicopedagógico e parte da escuta, do meu olhar e da aplicação dos instrumentos, então eu parto para as estratégias onde eu vou oferecer as opções e as facilitações para retirar esses obstáculos. Então, na prática, o psicopedagogo ele é o mediador de conflitos. Seja o conflito que existe entre o aluno e o professor, entre o aluno e um conteúdo, é um conflito que existe entre uma família e um indivíduo, é um conflito que existe entre a sociedade e um grupo de indivíduos, é um conflito que existe entre o empresário, que é dono de uma empresa, e seus funcionários. Então, todos esses conflitos, o psicopedagogo vai reuni-los, vai compreendê-los, vai entendê-los e vai buscar uma sequência de opções de construção, de modelos de estratégias, onde ele possa levar, seguir, dar uma sequência de soluções para essas pessoas. Então, na prática, o profissional psicopedagogo, ele precisa estar extremamente capacitado. Nós estamos sempre colocando a importância desse profissional estar preocupado com a sua formação profissional. Um curso de pós-graduação não vai te gabaritar, não vai te capacitar 100%. Nenhum curso de graduação faz isso com nenhum profissional. É preciso que você esteja atento para os eventos, para participar de cursos extras, de capacitações extras, de conversar com outros profissionais, de observar como outros trabalham, de estar atento para as mudanças que acontecem, para aprender como se posicionar, como utilizar instrumentos e ferramentas. É importante se falar que o profissional psicopedagogo, por ter essa função de compreender esses obstáculos epistemológicos, muito desses obstáculos são emocionais, muito desses obstáculos, eles levam essas pessoas à função de baixa estima, de achar que são incapazes, de se afastarem do seu processo de aprendizagem. Na prática, o psicopedagogo vai brincar, vai cantar, vai sorrir, vai alegrar, vai conversar, vai jogar, vai fazer atividades, vai fazer inúmeras atividades que, na prática, vão trazer reflexões, vão trazer interesse, vão despertar nesse indivíduo que está com você em atendimento, nesse grupo de indivíduos, reflexões sobre quem ele é, o que querem, como eles podem sair daquelas situações.
Na prática, o psicopedagogo trabalha com inúmeros tipos de brinquedos, com inúmeros jogos, ele trabalha com alguns testes, ele trabalha com atividades psicomotoras, com a arte, com a música, com a dança. Então, na prática, é um profissional versátil. Na prática, é um profissional que precisa gostar de ser humano. Na prática, o profissional psicopedagogo precisa ser um profissional que tira de si para dar para o outro. Na prática, é brincando, é sorrindo, é trabalhando atividades que sejam descontraídas, que torne a sua sessão um espaço de muita aprendizagem. Seja uma sessão num consultório, numa clínica, numa fábrica, não importa onde é. Essa sessão, ela precisa ser o mais gostoso possível. Eu agradeço você por estar conosco nessa aula. Muito obrigada. Até a próxima aula.